Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Eu sou o Gustavo e nós estamos aqui no quarto e último episódio dessa série, onde nós estamos falando, né, sobre família. Durante todo o mês nós trouxemos convidados aqui, nós estivemos ouvindo as histórias de cada um, né, um pouco do contexto de vida. E hoje eu estou aqui com o Elton para a gente fazer alguns comentários, né, em cima disso, o que a gente pode, de repente, tirar de lição, né, aprender a partir de tudo isso, né, que foi falado aí no decorrer do mês. É isso. Foi uma série bem interessante, né, poder a gente ver as várias experiências de cada uma família e também dos jovens que tiveram aqui, puderam compartilhar suas experiências. Eu acredito que vai ser um tempo bom para a gente pensar sobre o que foi dito e, quem sabe, fazer esse compilado de informações e tentar refrescar para alguns, né, na memória aquilo que foi dito e uma informação nova para outros que não puderam compartilhar. Mas foi uma semana, um mês muito proveitoso, né? Um tempo bem de muito enriquecimento para todos nós. Certo. Acho que a gente pode ir passando aqui, né, por cada episódio, mais ou menos o que foi comentado em cada um, né, fazer comentários em cima disso. O primeiro foi com Juscelino, Cássia. Você teve algo assim do que foi comentado que chamou a atenção? Foi um episódio bem interessante, né? Acho que fica muito evidente, às vezes, para a igreja, né, a figura pastoral, né? Você tem apenas aquela pessoa, né, que é o pastor da igreja e que, por vezes, talvez por um olhar mais criterioso nosso, talvez até que mais amoroso, né? A falta de olhar mais amoroso, a gente esquece que por trás daquela figura ali tem o ser humano, né? Tem o ser humano Juscelino, tem as necessidades familiares dele, né, que precisam ser cuidadas. E no episódio foi bem interessante a gente ver como Deus foi agindo ao longo da história deles, né? Desde o conhecimento ali deles, como eles começaram um relacionamento, o tempo de espera, né, que foi da irmã Cássia, o tempo que Juscelino foi ao seminário, se preparar para esse ministério, o começo ali do ministério dele na primeira igreja em que ele pastoreou, né? Então foi interessante ver como Deus vai agindo ao longo do tempo na vida foi agindo e age na vida desse casal, né? Foi interessante ouvir deles ali a questão do primeiro filho, como eles chegaram aqui, o Joás com 2 anos, né? Uma mudança de cidade, uma mudança de igreja, um momento de conhecer a igreja e partilhando desse conhecimento à medida que também tem as rotinas da família, né, do dia a dia ali, deles dois. Depois ver também a questão da chegada dos novos filhos, como isso vai impactando a rotina deles, né? Quer queira, quer não, e pensando mesmo pela figura do ser humano ali, do pastor que tem que equilibrar as duas agendas, né, de olhar cuidadosamente para a igreja, mas ao mesmo tempo, e como primeira igreja dele, a sua família, estar com os olhos atentos ali, às necessidades da sua esposa, o olhar criterioso para os filhos. Me chamou a atenção ali o encorajamento dele, o desafio para a sua própria vida, o encorajamento para a igreja, de manter o culto doméstico, né, da importância disso, de como isso é relevante para a família dele. Foi interessante quando ele disse que não deixa de fazer mesmo que faça tarde da noite, mas que é algo que ele busca cultivar na sua casa. E o encorajamento dele também para a igreja, e não só encorajando no sentido de ter uma agenda, mas de lembrar, de perceber os benefícios que se há nessa priorização da palavra na sua casa. Então, alguns de relance aqui, algumas informações iniciais que chamaram a atenção. Eu acho muito interessante também falar nesse contexto mesmo de como equilibrar, né, ministério, trabalho, vida familiar, né? Principalmente quando tem filhos também. Eu acreditei que as responsabilidades elas vão aumentando, é necessário saber administrar bem o tempo, né? E é um desafio, acredito eu, né?
Não sei se você poderia falar também do seu contexto familiar, né, do seu próprio contexto, né, como é isso, como se dá, se essa administração do tempo, como é fazer tudo isso, né, conciliar trabalho, ministério, família. Pessoalmente é bem desafiador mesmo, né? Você poder buscar um equilíbrio de forma que uma coisa não atrapalhe a outra e uma coisa não se torne acaba com um peso em cima do outro, né? Pessoalmente, eu diria que eu tenho grandes desafios, né? Uma rotina bem pesada de trabalho no escritório, e o equilíbrio com o ministério, as agendas que eu tenho que cumprir durante minhas noites, né, que são semanalmente ali de segunda a sexta, os momentos livres para aconselhamento, para um discipulado, para o meu pequeno grupo, mas também entender que eu preciso estar olhando para minha casa, minha esposa, os meus filhos, e ter um tempo também de descanso, né? Eu já não sou nenhum menininho de 20, 30 anos, então o corpo vai pedindo um descanso. Isso me faz lembrar muito ali de Gênesis capítulo 1, né? De como Deus sendo Deus, sendo quem Ele é, de uma forma muito organizada, Ele vai criando cada coisa no seu dia, no final de cada dia Ele para, no sétimo dia Ele descansa. Então aquilo para mim é muito didático, muito encorajador, e no meu caso específico não é nada fácil. Então tem meses e semanas que são bem mais difíceis, né? Dependendo da semana ali é bem corrido mesmo. E outras semanas eu já consigo equilibrar um pouco mais. Eu diria que é um desafio, nem sempre eu venço, né? Por vezes eu acabo notando e fazendo uma avaliação de que eu perdi, que eu acabei fazendo algo que acabou atrapalhando a minha agenda, que exerceu um pouco mais de mim, e outras horas que eu poderia e deveria ter dito um não para valorizar um outro momento, às vezes até familiar. Eu diria que pessoalmente é algo bem desafiador, e é um assunto do qual eu preciso da graça de Deus o tempo todo para não perder os olhos. Eu sou um ativista, né? E como ativista, eu muito facilmente eu perco. Assim, eu tenho que estar muito atento para ter essa olhar equilibrado para a minha agenda, né? Se eu pudesse dar um testemunho, eu preciso semanalmente da graça de Deus, do equilíbrio e desse olhar atento para eu não perder o foco. Sim. Isso é uma questão que eu também já, às vezes, me vejo com dificuldades nessa questão de agenda. E às vezes eu fico pensando mesmo como é que vai ser, né, no futuro, com família, né, e as responsabilidades elas vão aumentando. E mesmo hoje, né, já é um desafio conseguir conciliar trabalho, estudos, ministério na igreja. E realmente é um desafio, né, e nós precisamos depender, né, da graça de Deus, né, buscar sabedoria para administrar bem o nosso tempo, né. Ao longo da minha caminhada, Gustavo, o que eu tenho percebido é que às vezes é preciso dizer não, saber dizer não, né? Eu já tive muito mais dificuldade do que eu tenho hoje com relação a isso, de dizer não. Hoje eu diria que eu consigo dizer com menos peso no coração e na consciência, assim. Quando eu preciso dizer não, quando eu entendo que naquela hora o não é um sim para minha família, é um sim para o descanso necessário do meu corpo, eu já consigo dizer melhor, mas de fato é algo para depender de Deus e para estar com os olhos nele, para não perder o foco. Sim. Acredito que é isso aí que a gente pode destacar, né, no primeiro episódio. Assim, um destaque ainda que eu gostaria de fazer em algum momento da conversa, eu senti o pastor Juscelino falando como se ele estivesse encorajando a igreja, né, a não perder de vista o ser humano Juscelino, né, como se fosse ali um chamamento a não esquecermos disso, né, que eu acredito que
por vezes isso pode passar desapercebido do nosso olho ali e a gente acabar exigindo mais do que necessário dele, do ser humano Juscelino. E aí eu acho que isso é algo para a gente estar sempre bem atento, para que a gente não perca os olhos disso. E a igreja entender também o seu papel no processo, né? Nós somos um corpo e um corpo não pode ser disfuncional e ele está inserido no corpo, né? E nesse lugar só tem um lugar de destaque, que é Cristo. Então ele necessita desse nosso suporte como igreja também, como ser humano, sem tirar as responsabilidades que naturalmente ele tem. E ele sabe que tem, e ele tem se esforçado para cumprir esse papel, é notório, a gente consegue ver. Mas do lado de cá, enquanto igreja, é importante que a gente não perca os olhos disso, né? Que há um ser humano ali que precisa também ser cuidado, ser amado e a gente está atento quanto às necessidades físicas, inclusive, dele, né? Para não exigir dele mais do que ele realmente pode dar, ou entender que por vezes é preciso ter descanso para ele e tal, e a igreja assumir aquilo que também é seu papel no processo. Sim, perfeito. Indo aí para o segundo episódio já, Erivaldo, Ariná, Maico, Ariela, o que você achou aí de importante dentro do que eles falaram? É muito legal. A gente teve a participação especial da Elis também no episódio, né? E foi bem legal. Quando a gente pensou, né, lá atrás, a gente conversando sobre isso, a gente pensou em ter um casal com um filho já casado e que já tivesse um filho, né? E eles casaram muito bem nessa ideia inicial. A gente pôde ver ali 3 gerações ali exemplificadas, né? Começando ali 1 mês e pouco de vida. Mas foi bom ver ali como o evangelho ele vai atingindo outras camadas, né? Como aquilo que aconteceu quando o pai de Erivaldo, a família dele investe nele, ele pôde investir nos seus filhos e agora sua filha tem a responsabilidade de investir na sua filha, né? Então, inicialmente, ver o poder do evangelho na vida de uma família é algo maravilhoso. Como a responsabilidade, né, que o Evangelho nos impõe, no sentido de não ser algo só para dentro, para cuidar de mim, para alimentar o meu eu, né, não é nem alimentar o meu eu, alimentar o ser, né, o Wellington, mas é algo para fora também, é algo para eu, assim como o Evangelho me alcança, é minha responsabilidade de jogar isso, lançar isso na vida dos meus filhos e orar para que ele absorva aquilo e depois passe também para uma próxima geração. Então foi muito bom ver a ação de Deus ali, os contextos, né? A forma como Deus usou Maurivaldo e Mariana ali. Ele falava num tempo bem para trás das fitas VHS, né? que eram utilizadas ali com historinhas bíblicas e ouvir da Ariela que ela procurou esses filminhos para hoje amanhã mostrar para sua filha, né? Então nota que algo que foi feito lá atrás surtiu um efeito na vida dela, né? De que ficou aquela ideia no seu coração e agora ela tem desejo de passar isso para sua filha. Acho que outra coisa que me chamou a atenção ali foi insights que eles foram dando das diferenças dos momentos das criações, né? De como era a infância, como foi a infância de Ariela e como Ariela percebe como será diferente agora a infância de sua filha. E ela lembra com muita... Você vê ali aquela lembrança alegre da sua infância, né? Das brincadeiras com seu irmão, do ambiente um pouco mais simples, natural, né? Vamos dizer assim. Da diferença que a tecnologia nos impõe hoje, e ela já olhar e ver como vai ser diferente, e até mesmo ver uma preocupação dela no sentido de como vai ser ela equilibrar com a sua filha
os nãos que ela vai dizer para algumas coisas até tecnológicas na vida dela agora, e como isso vai impactar com os outros contatos que ela vai ter, né? Enfim. Então, esses choques de geração, a proliferação do evangelho no contexto familiar, isso me chamou muita atenção. Ver o cuidado dos pais. Quando você olha para Ariela e Maico, você vê ali claramente que ambos estão comprometidos com essa nova etapa da vida deles, né? O Maico participando ali do cuidado da sua filha, né? Se mostrando um pai presente, né? Isso é muito lindo ver isso, né? A figura masculina ali. A gente estava aqui, em algum momento ele saiu com a neném e pegou ela no colo, trocou a sua fralda, né? Então ver esse envolvimento da figura paterna no seio da família ali, e a Bíblia vai falar que o homem deve participar dessa vida cotidiana do lar, né? Então foi bem legal ver isso, e a oração é que continue assim, e que mais homens, assim, nós homens assumamos mesmo esse cuidado do nosso lar como um todo, né? Não só aquele que coloca o dinheiro, mas que está atento às necessidades comuns do lar, né? Do cuidado com a sua esposa. Você vê ele falando de dividir horários, né? Sei que está muito cedo, é um recorte pequeno, né, desse processo, agora já com a neném, mas é algo lindo ver, e a expectativa é que cada um de nós, como os maridos já, né, cabeças, a gente entenda o nosso papel no processo, né? Acho que é importante não tirar os olhos da atenção ali com a sua esposa, com a agenda dela, com o tempo, com o esforço, com a saúde dela, e também o tempo, o cuidado com os filhos, um pulso firme quando necessário, uma mão amorosa também quando necessário. Então foram recortes, assim, a meu ver, bem legais de ver eles, né, ali, de olhar para a dinâmica deles e ver como o evangelho atingiu, e a expectativa é que continue atingindo, né, essa família. Sim, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção nessa conversa aí foi a questão mesmo que eu acho que eu poderia chamar de legado, né, de Sim. como aquilo que Erivaldo e Elina fizeram, né, na criação da Ariela, surtiu efeitos na vida dela, e ela percebe isso de maneira clara hoje, né? E como ela deseja aplicar isso também na criação da filha dela, né? E isso é muito interessante. Até um ponto aqui que a gente conversou no terceiro episódio também, eu conversei com jovens, né? Acho que essa importância, né? A gente enxergar essa importância da família, né? Nesse processo de criação dos filhos mesmo, né? De deixar esse legado, né? De como isso é relevante, né? Isso surte um efeito na vida dos filhos, né? E como isso vai gerar frutos. Vai gerar frutos, sim. E em todo momento o chamado é para que nós dependamos mesmo da graça de Deus, né? Porque assim, não há nenhuma garantia, né? 100% que vai ser aquilo, mas vai ser muito mais difícil se nós não fizermos o que temos que fazer, né? Sim. Então, porque tudo é uma dependência da graça de Deus. A Bíblia diz que nós devemos gastar tempo, instruir os nossos filhos, fazer isso todas as oportunidades que nós tivermos. Eu posso olhar para a minha própria realidade, né? E de como lá atrás, e ainda fazemos, mas desde a infância ali, o investimento que eu e Ciarli fizemos nos nossos filhos, e hoje poder vê-los ali já envolvidos nas dinâmicas da igreja, nos ministérios, servindo ao Senhor e servindo a igreja, para nós que somos pais é muito, muito gratificante, né? E a certeza de que é aquilo que a gente vê, né, com os nossos olhos, como uma confirmação do que a palavra nos diz, né? Se você investir, Deus vai abençoar o processo, né? Deus tem prazer de ver que os seus filhos andem na verdade e encorajem os seus filhos a andar na verdade, né? Então foi um episódio bem interessante por vários motivos, né? E aí a gente chega no episódio número 3, né? O episódio ali com jovens, com
E aí você foi o host ali, eu queria ouvir tua impressão também de como é que foi, o que chama a sua atenção, quais desafios você, inclusive ouvindo-os, pode trazer para a sua própria vida também, sua experiência. Eu acho que algo muito interessante ali que a gente conversou foi na questão da influência que a família deles tiveram, né, no contexto de cada um, né, como a família influenciou no processo de conversão deles, né, para que eles fossem alcançados pelo Evangelho, né, e até mesmo na minha experiência pessoal, né, trazendo nesse sentido, em casa meu pai foi o primeiro, né, que teve esse encontro, né, com Jesus, passou né, por esse processo, né, teve um encontro com Cristo, e a partir disso, né, toda a família veio a ter também esse encontro, né, então eu percebo também isso na minha própria experiência pessoal, né, como ele teve essa importância, né, no processo. E acho que outra coisa que me chama a atenção também é o que eles comentaram, né, acerca do que esperam, né, pensando no futuro, né, no casamento, criação de filhos, né, e como coisas que eles viveram na sua infância, né, no decorrer do seu desenvolvimento, coisas boas que eles podem aplicar agora na criação dos filhos, né, tentar fazer talvez até melhor algumas coisas, né, que talvez eles não tiveram, né, mas podem proporcionar agora já tendo um entendimento melhor, né, acerca daquilo que é a vontade de Deus, né, e como eles têm essa tarefa, né, nós temos essa tarefa também, né, de fazermos diferente, né, seguindo aquilo que Deus deseja, né, claro que, e como foi comentado também, né, vão haver falhas no processo, né, principalmente pensando no contexto de casamento, família, né, criação de filhos, né, nem sempre nós vamos acertar, né? Mas tentar, né, depender da graça de Deus realmente, né, e buscar sabedoria, né, para tentar fazer da melhor maneira possível, né, como a gente já comentou aqui também, isso com certeza, né, vai gerar frutos, né, e vai abençoar também lá na frente, né. Achei interessante também o que a Laura contou, né, como foi, né, o contexto lá, como uma pessoa lá atrás, né, teve, não sei se foi a tataravó dela, tataravó. Já orava, né, nesse sentido, e como isso surtiu um efeito, né, e a gente tem visto isso hoje, né, através da vida dela, da família dela. Eu acho que foi isso aí que eu achei interessante, né, lá na nossa conversa, nesse terceiro episódio. Eu fiquei bem atento, né, ao que foi dito, e me chama a atenção a preocupação de cada um deles, né, na construção de uma família nos padrões bíblicos, né, no padrão que Deus tem prazer. Cada um deles mostrou muita convicção nisso, né, e um desejo de não negociar. Esses valores, esses princípios. Isso me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz em ouvir deles isso. E a minha oração é para que o Senhor os mantenha, né, nesse propósito de estar ligados ao que a palavra está encorajando a eles, né, que eles se mantenham firmes nesse processo. Também vai me chamando a atenção a forma como eles vão percebendo que o que Deus espera deles no processo, né? Deus está requerendo deles uma vida íntegra já hoje, né? Uma busca por uma compreensão bíblica já hoje, não necessariamente algo para o futuro, né? Como se hoje eu pudesse deitar numa rede e ficar tranquilão, e não, eles já se preocupam com isso hoje, de viver uma vida íntegra, de viver uma vida que glorifica a Deus hoje, né? E amanhã, o amanhã que tem a ver com planos, com sonhos, com o agir de Deus, mas que estão no amanhã, né? Sim. Por mais que eu tenha um desejo de ter uma família, no caso deles, de casar e tal, eles não estão no amanhã, eles estão no hoje, né? Então, ouvi-los aqui foi importante ver esse cuidado deles com o hoje, de serem fiéis a Deus hoje. E com certeza, né, no tempo que o Senhor permiti-los, né, eles
eles poderem ver a ação de Deus no amanhã, né? Também foi legal para mim ver eles estão aqui, eles estão em momentos diferentes, né? Você tem o Ayrton e a Ingrid já num processo visando um compromisso de casamento para o futuro e ambos encorajando os nossos jovens e adolescentes a buscarem pessoas, né, da mesma fé, inclusive dizendo, ó, tem gente na igreja e tal, né, desafiando ali a um olhar, porque às vezes fica essa coisa, mas é meu amigo. Sim, mas tem que ser um amigo mesmo, não vai ser um inimigo, né? Então, encorajando esse olhar ali para dentro e ver que Deus tem gente preparando outras pessoas ali para esse cuidado. Então foi um episódio bem legal, foi o episódio de maior duração da nossa série, né? Então a gente viu que eles estavam bem empolgados para conversar, para contar suas histórias, como o evangelho atingiu cada um deles, desde da infância, em contextos diferentes, né? E é legal quando eu fico muito... É lindo ver isso, né? O evangelho atingindo pessoas em situações diferentes, né? E como o evangelho é maravilhoso, que ele vai lá, nos alcança, alguns num contexto já propício, vamos dizer assim, outros nem tanto, né? Mas Deus vai lá, Deus atinge, Deus vai lá e salva, e ver a beleza do evangelho na salvação de um ser humano é algo maravilhoso, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho importante também, né, trazendo esse contexto do que a gente conversou ali, né, do momento de vida de cada um, né, até mesmo da minha própria experiência, no sentido de como a gente precisa também, é importante nós sabermos aproveitar bem cada momento da vida, né, tanto no sentido de deve-se haver uma preocupação, né, no sentido de desejar ter uma família, né? Mas saber o momento certo para cada coisa, né? De repente, alguém que é mais novo, dedicar tempo, quem sabe, primeiro aos estudos, né? E o próprio Paulo vai falar, né? Como aquele que é solteiro, ele pode se dedicar mais, né? Então, quem sabe, pensar nesse sentido, né? De como esse período de solteirice também é um momento para se dedicar ainda mais ao trabalho mesmo, ao serviço na igreja, né, a outras questões, né, de estudos, por exemplo, e ter sabedoria também, né, nesse processo de futuramente escolher uma pessoa, né, com quem vai se casar. Acho que esse é um outro ponto que eu acho também bem importante, né, de nós pensarmos, né, nesse sentido. Com certeza. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo e isso a gente não pode tirar os olhos disso. Deus nunca falhou, Deus não falha, Deus é perfeito. E há um tempo determinado para tudo nessa terra, né? Então, pular etapas, querer adiantar processos, nunca vai ser algo... não é padrão de Deus. Deus não criou aquilo que Ele criaria no 6º dia e no 1º. Então, porque tem um processo para acontecer. Então, Deus fez cada coisa num dia justamente para nos dar a ideia de que há tempo para cada coisa. E isso é importante para tudo. E aí eu te pergunto assim, Gustavo, olhando para todos esses episódios e para aquilo que a gente planejou pensando, o que fica, o dever foi cumprido? Será que aquilo que a gente planejou nós atingimos? Como é que você vê, fazendo esse panorama de fundo, e qual é a expectativa para os nossos ouvintes também? Assim, foi bastante coisa, né, que nós conversamos aqui, né, mas eu acredito que nós podemos tirar várias lições, né, a gente comentou algumas delas aqui, né, e dentro de contextos de vidas diferentes, eu acredito que isso, todos esses episódios, né, que a gente conversou aqui, é útil para a igreja, né, de nós pensarmos em todos esses aspectos, né, desde... início ali, quem sabe, de adolescência e juventude, até mais velho, né, no contexto de já estar casado, de criação de filhos. Então, eu acredito que assim, foi um momento muito precioso, né, tudo o que nós conversamos aqui, né, conhecer também a história de outras famílias, né, de outros contextos de vida. E eu acredito que
esse objetivo, né, ele foi alcançado, né, no sentido de que nós podemos sim tirar várias lições, né, como nós comentamos aqui algumas delas, talvez teriam mais para a gente falar ainda, né, de tudo aquilo que foi conversado, mas foi um momento precioso e eu fui particularmente, né, edificado, né, em ouvir, a gente está participando aqui desse momento de conversa e eu creio que quem está nos ouvindo aí também, de alguma forma, foi edificado, aprendeu algo novo e tirou lições, né, para a sua vida. Então essa é a nossa expectativa, que Deus tenha abençoado sua vida em cada um desses episódios. Se você não, porventura, caiu aqui no 4º episódio e não assistiu os episódios anteriores, que você volte lá, assista os episódios e você vai ver outras nuances que quem sabe a gente não conseguiu abordar aqui. A nossa expectativa é que Deus abençoe sua vida, que a igreja seja edificada com esses episódios, e a gente deseja fazer outros, trazer outros assuntos, trazer outros convidados também, a gente poder abençoar a sua vida. Então continue conosco, esse é o podcast Fé e Vida, né? E nós estamos muito felizes em poder partilhar essas verdades com você. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.